Nos últimos tempos eu venho vendo algumas postagens na internet de alguns católicos que me motivaram a vir aqui fazer um vídeo, justamente para falar um pouquinho sobre isso e vir até fazer uma correção, digamos, fraternal a alguns católicos na internet. Principalmente porque eu sou católico, eu me importo com a propagação da fé católica, né? Afinal, eu não seria um católico se eu não me preocupasse com isso, não me importasse com isso de fato. Não à toa, uma das ideias agora do canal é que eu justamente possa tratar disso, que é uma coisa tão importante para mim. Graças a Deus, nos últimos anos, nós estamos tendo um compartilhamento de muitas postagens, né? Enfim, justamente estão compartilhando cada vez mais a fé católica, graças a grandes nomes que nós temos no Brasil, inclusive, como o nosso grandíssimo Padre Paulo Ricardo, Padre Leonardo Wagner, Padre José Eduardo, enfim, grandes nomes aí no Brasil que estão ajudando a propagar a nossa santa fé. No entanto, algumas coisas andam acontecendo justamente por esses recém-convertidos, que vem sendo uma coisa muito negativa e que eu gostaria de falar aqui, justamente, como eu disse, fraternalmente, né? Não de modo a criticar puramente, né? Mas dizer uma coisa com amor, né? Bem, o que está acontecendo é o seguinte: muitas pessoas elas estão se colocando em posições de debate ou mesmo em posições de autoridade sem ter o menor conhecimento para tratar sobre aquelas coisas que elas estão tentando tratar, tá? Uma coisa que precisa ficar muito séria, né? Justamente para iniciantes ali no estudo da fé católica, é que teologia é uma coisa muito séria e extremamente complexa, tá? Então você não pode, né, um recém-convertido, principalmente um leigo, se pôr a debater da fé católica de modo mais profundo, tá? A verdade é que nós deveríamos até mesmo tomar cuidado, nós leigos, né, nós que não fazemos parte do clero, em propagar a fé católica. É evidente que, né, nós devemos pregar o evangelho a todo momento e é importante que nós façamos isso, é bom que nós façamos isso, mas a gente tem que ter muito cuidado a qualquer instante. E o que anda acontecendo, que é uma coisa muito problemática, é um pouco estudo por parte de muitos católicos que estão se colocando em posição de discutir coisas extremamente complexas da fé. Então, uma coisa que anda sendo, assim, tenebrosa de se ver são pessoas que se dizem tomistas, que leram ali 10 páginas de um livro de Santo Tomás de Aquino, não entendeu absolutamente nada do que acabou de ler e se dizem tomistas simplesmente porque admiram Santo Tomás. Olha, é evidente que todos nós católicos admiramos o intelecto de Santo Tomás de Aquino, toda a postura que ele teve, a santidade deste homem, né? Mas a gente não pode se dizer tomista simplesmente por isso, né? Ser tomista não é só ler livros de Tomás de Aquino, né? E ser tomista significa você estudar de fato tudo aquilo. Não é ter lido um livro dele e se dizer tomista, é você justamente ir atrás daquele conhecimento de verdade e estudar de verdade, porque, mais uma vez, teologia é uma coisa extremamente séria, extremamente complexa, principalmente quando nós estamos estudando um dos maiores filósofos de todos os tempos, e aquele que é, né, o doutor Angélico, o doutor talvez mais complexo e talvez mais complexo da nossa fé. E aí acontece que a gente acaba passando muita vergonha na internet, né? O que devia acontecer é o seguinte: as pessoas que sabem sobre o assunto, um assunto específico, elas deveriam justamente falar sobre aquilo. Mas quando a pessoa que não sabe um assunto, ela deveria ficar quieta, né? Ela não deveria justamente começar a falar sobre aquilo, principalmente porque ela não sabe nada daquilo que ela tá falando e ela só vai fazer nós, católicos, passarmos vergonha. É evidente que eu tô falando do ponto de vista católico, porque é uma coisa que eu mais me acompanho, que eu mais me preocupo, mas isso é em todos os pontos de vista. Isso acontece, por exemplo, se a gente for levar pro lado político, tanto pro lado da esquerda quanto pra direita, né? Muitas pessoas de direita acabam entrando em debates ali e acabam, inclusive, às vezes falando algumas coisas certas, mas usando de argumentos horríveis. Elas não estão entendendo nada do que elas estão falando. Pessoas da esquerda também, às vezes, algum sentido ou outro, elas estão corretas, mas acabam utilizando de argumentos podres e acabam passando vergonha muitas vezes, tá certo? Então, é preciso você ter de uma retórica ali, de uma certa dialética, para que você se coloque numa posição para discutir sobre aquilo, porque senão você vai passar vergonha e você vai perder debates. E principalmente se você estiver certo, né? E falando do ponto de vista católico, eu que sou católico, acredito que todos os católicos estão certos do ponto de vista de fé, você só vai passar vergonha. Então eu digo isso, na verdade, né? Com muito amor, né? De modo fraternal mesmo, como eu comentei. Eu falo isso para ajudar vocês e para ajudar a nossa fé. Então, mais uma vez, né? Isso do ponto de vista católico. Mas isso eu digo para tudo. Né? Se você sabe que você tem razão em alguma coisa, mas você não acha que você tem capacidade de discutir sobre aquilo ou mesmo propagar aquilo, não tente fazer isso. É muito provável que você faça de forma errada. Tá? As pessoas que não sabem sobre algo não deveriam falar sobre aquilo. Eu me proponho a falar coisas, né, muitas vezes até de, entre aspas, teologia ou filosofia, por exemplo. Mas se vocês forem ver os meus conteúdos, por exemplo, aqui no YouTube eu tô começando agora, né? Mas em outras redes sociais, por exemplo no Instagram, que às vezes eu falei de modo um pouco mais avançado lá, entre aspas, né? Eu digo mais conteúdo, eu só me coloco a falar coisas que são muito mais simples, coisas que eu sei de fato, né? Eu jamais vou me colocar numa posição de explicar coisas extremamente complexas da nossa fé
para isso, né, eu vou utilizar da minha rede de conexões, da minha rede de amizades e trazer pessoas para vocês. Por exemplo, o padre José Eduardo, ele é um grande amigo meu, tenho a honra de poder dizer isto, ele é uma pessoa que gosta muito de mim, eu gosto muito dele, e se eu precisar explicar alguma coisa da fé, alguma coisa de teologia que eu não tenho a capacidade de explicar, eu vou chamar ele, né? Eu jamais vou me colocar nessa posição de falar alguma coisa que possivelmente vai estar errada, fazendo nós católicos passarmos vergonha, inclusive. E muitas pessoas, inclusive, estão virando católicas por estética, né? Tá certo que ser católico é a verdade, mas muitas pessoas estão entrando nessa justamente porque elas querem sair como as certas, elas querem sair como razão em todo momento. Então, muitas pessoas estão entrando em muito debate e às vezes até mesmo muito estudo, né? Mas com pouquíssima espiritualidade. Então, é um católico que, sei lá, às vezes acaba para ler alguma coisa, às vezes entende, às vezes não, que seja, mas se coloca em posições de debate, quer refutar ateus o tempo inteiro, quer refutar protestantes o tempo inteiro, quer refutar membros de outras religiões o tempo inteiro, e são pessoas que nem mesmo rezam o terço todo dia, são pessoas que não vão para missa, etc. E mais uma vez, eu não falo isso do ponto de vista julgando, porque eu entendo o que é ser assim também. E eu digo pra vocês simplesmente começarem a se preocupar um pouco mais com a espiritualidade de vocês e um pouco menos em vencer debates, tá certo? Isso é uma coisa muito importante. Eu trouxe aqui 3 livros que eu acho que podem ajudar vocês que estão querendo começar a estudar ali teologia, religião, etc. Para aquelas pessoas, como eu comentei, que se dizem tomistas, inclusive, né? Querem aprender sobre Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino é uma coisa complexa. Eu recomendo pra vocês lerem um livro, o Tomismo, né, Introdução à Filosofia de Tomás de Aquino. Inclusive, ele já é um livro relativamente avançado, ele já é um livro complexo, mas, inclusive, eu estou fazendo uma coisa que, se vocês forem começar a ler, eu recomendo que vocês façam também. Ler de verdade aquilo. Então, eu sempre leio com a Bíblia do lado, eu leio com um espaço para fazer anotações. E muitas vezes, alguma coisa que me dá um estalo de algum versículo, eu puxo a Bíblia e eu anoto aquilo. Então, eu tenho muitas anotações sobre o livro. E quando eu pego para ler, eu fico, digamos, 2 horas seguidas lendo, eu leio pouquíssimas páginas, porque eu faço questão de ler, reler, compreender de fato, porque não adianta nada você começar a ler um livro, você não entender aquilo, né? Basicamente você nadar para chegar vivo e morrer na praia, tá certo? Então, é muito importante que você entenda sobre aquilo que você está lendo, né? E aí, inclusive, antes, né, de ler, por exemplo, Santo Tomás de Aquino, ou ler qualquer coisa, por exemplo, do tomismo, você pode ler a Metafísica de Aristóteles, que é um livro que com certeza vai te ajudar cada vez mais a compreender Santo Tomás. Mas uma coisa, inclusive, precisa ficar clara. Teologia é uma coisa tão complexa, tão séria, que para você ter noção do nível que você deveria ter para, por exemplo, entrar em debate sobre isso, você deveria ler, por exemplo, Porfírio, antes de ler Aristóteles. Depois de ler Aristóteles, você começar a ler mais coisas de lógica, depois mais coisas de filosofia da natureza, mais coisas de metafísica, para então você conseguir começar a ler Santo Tomás e entender. Então, lógico, é uma coisa muito complexa, mas eu recomendo a todos vocês que façam, todos vocês que querem seguir um caminho ali de intelectualidade da fé. Isso é uma coisa que eu quero fazer também, eu acho que é extremamente positivo, assim nós conseguimos defender a nossa fé. Não estou julgando as pessoas que querem fazer isso, porque é muito bonito de fato esse serviço. Só que a gente não pode fazer isso se a gente não souber daquilo que nós estamos falando, né? Isso é muita arrogância, de certo modo. E para quem quiser começar na filosofia católica, né? O melhor começo talvez seja o livro Confissões de Santo Agostinho, né? Essa daqui é uma versão que não está escrito o nome do livro, Confissões, mas é o livro Confissões de Santo Agostinho aqui. Confissões. E para quem está iniciando a filosofia católica, ele é bom, ele pode te ajudar na sua espiritualidade, pode responder, quem sabe, algumas dúvidas que você anda tendo também. E, eventualmente, você vai avançando nesse seu estudo, tá certo? Então, mais uma vez, é evidente, pessoal, que eu não falo isso num tom de julgamento ou num tom de crítica. Mais uma vez, eu acho até bonito as pessoas que querem justamente falar sobre a fé católica, espalhar isto. Mas, por favor, só vamos falar daquilo que nós entendemos, senão a gente se coloca numa posição muito complicada. Eu mesmo tento falar daquilo que é muito básico, tá certo? Daquilo que eu estudei, mas que é muito simples, justamente para que eu não me perca e não acabe ensinando coisas erradas, porque ensinar coisa errada é extremamente perigoso. A gente pode, inclusive, atrapalhar a fé de algumas pessoas e fazer com que nós passemos vergonha, né? Quando eu digo, por exemplo, da questão do debate, isso não é só porque nós vamos passar vergonha, nós vamos perder o debate, né? E a outra pessoa, por exemplo, não vai ser convencida, porque a gente sabe que quando a gente entra num debate, na maioria das vezes, a gente não vai conseguir convencer a pessoa que nós estamos debatendo. A gente vai convencer aquelas pessoas que estão assistindo. Por exemplo, naquela rede social, não sei se eu posso falar o nome da rede social sem perder alcance, aquela rede social chinesa de vídeos curtos, anda tendo muitas lives, né? E muitas lives de pessoas debatendo, por exemplo, católicos, protestantes, católicos, ateus, etc. E o principal desses debates não é convencer aquela pessoa que você está debatendo, mas convencer quem está assistindo aquilo. E se você coloca numa posição de debater sem ter conhecimento, ainda que você esteja certo, ainda que você tenha a razão, você pode atrapalhar aquela pessoa, tá certo? Você pode fazer com que aquela pessoa que está assistindo fique contrária ao seu ponto de vista. E já que nós estamos falando de fé,
nós estamos falando de religião e sobre o nosso ponto de vista, as pessoas elas precisam virar católicas, né? É melhor que você não se coloque nessa posição, porque talvez você faça com que a pessoa crie uma aversão ao catolicismo. Tá certo, pessoal? Eu espero que isso não tenha vindo num tom de crítica muito grande, tenha vindo mais em um tom de correção. Né? A fé católica ela é extremamente complexa, inclusive nós devemos muitas vezes ter o auxílio do catecismo do nosso lado, quando nós vamos ler a Bíblia, pra gente não interpretar errado. Bom, era pro vídeo ter acabado por aqui, mas eu percebi que para algumas pessoas eu posso ter soado arrogante. Por isso eu vim trazer uma síntese rápida do que eu quis dizer. Nós precisamos ser católicos de fato, e não só de nome. Não faz sentido nós aprendermos a estruturação lógica das 5 vias de Santo Tomás, se nós nem sabemos rezar o terço direito. Não tem por que aprender a refutar o paradoxo de Epicuro, ainda que seja bem fácil, se nós nem mesmo sabemos se nós vamos conseguir ir à missa todos os domingos. A espiritualidade é muito mais importante para um católico do que a intelectualidade, principalmente se para você conseguir a segunda coisa, você sacrifica o tempo que você deveria estar usando para aprender a primeira. Roguemos, pois, a Santo Tomás de Aquino para que ele interceda por nós a Deus e nos ajude a evoluir espiritualmente e depois que ele nos dê maturidade e força de vontade para começar a aprender a complexidade de nossa santa fé. Por fim, quero dizer uma frase do mesmo santo. Eu trocaria toda a minha obra teológica e filosofia pelo poder de uma simples Ave Maria. É isso. Que Deus os abençoe e viva Cristo Rei. Tchau.